Esse é exatamente o perigo que ameaça o indivíduo contemporâneo. Ele pode despertar um dia e perceber que uma parcela significativa de sua vida se esvaiu. Os medicamentos psicotrópicos emergiram como uma das abordagens terapêuticas mais prevalentes no tratamento de transtornos de ansiedade e depressão. Contudo, essas substâncias não demonstram grande eficácia na verdadeira cura dos pacientes, frequentemente transformando-se em muletas para os desafios psicológicos ao longo da jornada. Felizmente, existem alternativas para abordar a ansiedade e a depressão. E neste vídeo, exploraremos as perspectivas de Carl Jung, um dos pré-eminentes psiquiatras da história, em busca de orientações psicológicas. E antes de continuarmos, gostaria de pedir que você deixasse um like no vídeo, pois isso ajuda a difundir a filosofia estoica para um público mais amplo. Nos comentários, fixamos 2 links. Caso queira ajudar ao canal adquirindo 22 papéis de parede estoicos para seu celular ou fazendo uma doação a partir de R$ 5. E se você não deseja perder nenhum de nossos conteúdos, inscreva-se no canal e ative o sininho. A sociedade ainda se agarra firmemente à noção de que os transtornos de ansiedade têm origem em alterações dentro do cérebro. Infelizmente, muitos médicos comuns ainda se apegam a esse evangelho em detrimento de seus pacientes, que são produzidos em multidões pela nossa época. A maioria desses pacientes foi convencida pelo dogma médico de que sua doença é de natureza física. Mas Jung acreditava que a maioria dos casos de ansiedade e depressão não são resultado de um cérebro defeituoso, mas de um modo de vida defeituoso. Portanto, o primeiro passo no método de tratamento de Jung não era prescrever medicamentos, mas fornecer uma dose de compreensão psicológica, compreensão sobre o que esperar da vida e compreensão do que é necessário para mudar em relação ao exposto acima, e onde apontou que muitas pessoas acreditam que a vida deveria ser fácil, que o sofrimento deveria ser reduzido e que as dificuldades devem ser evitadas, no entanto. Jung foi aberto com seus pacientes, dizendo-lhes que a vida não é fácil, que conforto e paz não são nosso estado natural, ou como ele escreveu em última análise, é altamente improvável que exista alguma terapia que se livre de todas as dificuldades. O ser humano precisa de dificuldades, elas são necessárias para a saúde aceitar que as dificuldades são inevitáveis e que nada valioso é alcançado facilmente, nos coloca em terreno firme da realidade, a partir do qual podemos mudar, porque quando aceitamos que a vida é difícil, também percebemos que só através de um caráter fortalecido temos alguma chance de viver uma vida boa. Por outro lado, se continuarmos presos à ilusão de que a vida deveria ser fácil, teremos menos motivação para superar um caráter fraco, pois erroneamente esperaremos que, se simplesmente dermos tempo à vida, se tornará mais fácil. E descreveu que a vida é um campo de batalha sempre e sempre será. E se não fosse assim, a existência chegaria ao fim. Outro aspecto da compreensão psicológica que Jung considerava crucial para seus pacientes era entender que nossos problemas existem no presente e que os problemas atuais não são resolvidos cavando em nosso passado. Muitas pessoas gostam de acreditar que só quando descobrem porque são como são, podem avançar na vida. Mas Jung acreditava que um foco excessivo no passado era simplesmente uma tática de evasão usada para evitar a difícil tarefa de enfrentar o que precisa ser feito agora. As pessoas devem saber que não apenas os neuróticos, mas todos, naturalmente, preferem nunca buscar as causas de qualquer inconveniência em si mesmos, mas afastá-las o mais longe possível de si no espaço e no tempo. Caso contrário, correriam um risco de ter que fazer uma mudança para melhor. Em comparação com esse repugnante risco, parece infinitamente mais vantajoso para a pessoa, ou se a culpa recair inegavelmente sobre si mesmo, pelo menos assumir que de alguma forma ela surgiu por si mesma na primeira infância. A primeira condição de qualquer método psicológico completo é que a consciência enfrente sua sombra à sombra. É o termo que Jung utiliza para se referir ao elementos de nosso caráter que negamos e forçamos para o inconsciente devido à vergonha, insegurança ou censura. Em outras palavras, é o lado de nossa personalidade que desejamos esconder dos outros e de nós mesmos.
Não há dúvida de que o homem é, em geral, menos bom do que imagina ou deseja ser. Todos temos uma sombra, e quanto menos ela se incorpora à vida consciente do indivíduo, mais escura e densa ela se tornará. Jung acreditava que confrontar a sombra era crucial no processo de mudança pessoal por várias razões. Em primeiro lugar, não fazemos nenhum favor a nós mesmos, negando às partes inferiores de nossa personalidade o controle de como e quando essas características emergem é essencial. Por outro lado, se reconhecermos uma falha de caráter, podemos aprender a controlar sua expressão e assim minimizar o dano que ela causa em nossas vidas. Como Jung explica, qualquer coisa consciente pode ser corrigida, mas qualquer coisa que escape o inconsciente está além do alcance da correção e, com seu crescimento não perturbado, está sujeita a uma degeneração crescente. Felizmente, a natureza garante que os conteúdos inconscientes rompam na consciência mais cedo ou mais tarde e criarão a confusão necessária. No entanto, a sombra não é composta apenas de probabilidades. Alguns elementos delas são forças que retraímos em nossa juventude, porque nossos companheiros, membros da família ou a sociedade em geral nos deram a falsa impressão de que essas características seriam inapropriadas a algumas pessoas. Por exemplo, reprimem a capacidade de expressar a raiva ou a habilidade de se defender. Outro benefício de trazer a sombra à luz da consciência é que ganhamos acesso a traços de caráter que promovem a vida, ou, como Jung escreve, a sombra é simplesmente algo inferior, primitivo, mal adaptado e desajeitado. Não totalmente mal, ela contém até mesmo qualidades que de alguma forma vitalizariam e embelezavam a existência humana. Mas a convenção é tomar consciência das sombras e observar as fraquezas, defeitos e inseguranças das pessoas próximas a nós, pois não apenas reprimimos traços de caráter semelhantes, mas também entendemos a projetar elementos de nossa sombra em outras pessoas se prestarmos atenção. Portanto, a quais traços de caráter de nossos amigos e familiares nos incomodam, também podemos vislumbrar nossa própria sombra, além de observar os outros. Outra forma de trazer a sombra à luz da consciência é refletir sobre os motivos de nossas ações, especialmente as ações das quais nos envergonhamos, e estar abertos à autocrítica quando necessário. Pois, como Jung aponta muitas vezes, a única coisa que nos impede de ver nossa sombra é a capacidade de sermos honestos conosco mesmos, junto com o aumento da consciência da sombra. Outro aspecto fundamental do método de tratamento de Jung era ajudar seus pacientes a encontrar sentido para suas vidas. Jung acreditava que quando alguém está preso em uma profunda depressão ou consumido por um transtorno de ansiedade, encontrar um papel importante no drama da vida é essencial. O controle de como e quando essas características emergem é essencial. Por outro lado, se reconhecermos uma falha de caráter, podemos aprender a controlar sua expressão e assim minimizar o dano que ela causa em nossas vidas. Como Jung explica, qualquer coisa consciente pode ser corrigida, mas qualquer coisa que escape ao inconsciente está além do alcance da correção e, com seu crescimento não perturbado, está sujeita a uma degeneração crescente. Felizmente, a natureza garante que os conteúdos inconscientes rompam na consciência mais cedo ou mais tarde e criarão a confusão necessária. No entanto, a sombra não é composta apenas de probabilidades. Alguns elementos dela são forças que retraímos em nossa juventude. Porque nossos companheiros, membros da família ou a sociedade em geral nos deram a falsa impressão de que essas características seriam inapropriadas a algumas pessoas. Por exemplo, reprimem a capacidade de expressar a raiva ou a habilidade de se defender. Outro benefício de trazer a sombra à luz da consciência é que ganhamos acesso a traços de caráter que promovem a vida. Ou, como Jung escreve, a sombra é simplesmente algo inferior, primitivo, mal adaptado e desajeitado. Não totalmente mal, ela contém até mesmo qualidades que de alguma forma utilizaram e embelezavam a existência humana. Mas a convenção é tomar consciência das sombras e observar as fraquezas, defeitos e inseguranças das pessoas próximas a nós, pois não apenas reprimimos traços de caráter semelhantes,
mas também entendemos a projetar elementos de nossa sombra em outras pessoas se prestarmos atenção, portanto, a quais traços de caráter de nossos amigos e familiares nos incomodam. Também podemos vislumbrar nossa própria sombra, além de observar os outros. Outra forma de trazer a sombra da consciência é refletir sobre os motivos de nossas ações, especialmente as ações das quais nos envergonhamos, e estar abertos à autocrítica quando necessário, pois, como Jung aponta muitas vezes, a única coisa que nos impede de ver nossa sombra é a capacidade de sermos honestos conosco, mesmo junto com o aumento da consciência da sombra. Outro aspecto fundamental do método de tratamento de Jung era ajudar seus pacientes a encontrar um sentido para suas vidas. Jung acreditava que quando alguém está preso em uma profunda depressão ou consumido por um transtorno de ansiedade, encontrar um papel importante no drama da vida essencial para entender o que foi dito, podemos recorrer a um encontro que Jung teve com o chefe de uma tribo dos Pueblos na primeira metade do século XX. Jung estava discutindo com esse homem as tradições de sua tribo quando o chefe fez o seguinte comentário: "Sim, somos uma tribo pequena, e esses americanos querem interferir em nossa religião. Eles não. Deveriam fazer isso porque somos filhos do Pai. Sol." Ele apontou para o sol e continuou: "Este é o nosso Pai, devemos ajudá-lo diariamente a se elevar acima do horizonte, e não fazemos isso apenas por nós mesmos. Fazemos isso pela América. Fazemos isso pelo mundo todo." Jung entendeu que para muitos, na época moderna, essa afirmação pareceria louca e arcaica. No entanto, como ele aponta, os membros dessa tribo não sofrem como nós sofremos. Eles não eram infectados por neuroses, transtornos de ansiedade ou depressão, eles não se enchiam de pílulas todos os dias e não foram enfraquecidos por vícios, pelo contrário. Essa tribo era composta por indivíduos altamente funcionais que serviam cumprindo o seu dever como atores no drama divino da vida, e suas vidas eram em significado e propósito. Ou como Jung escreveu: "Essas pessoas não têm problemas, elas têm sua vida cotidiana, sua vida simbólica. Elas se levantam de manhã com um sentimento de sua grande e divina responsabilidade, são os filhos do sol. O pai e seu dever diário é ajudar o pai a se elevar acima do horizonte, não apenas para eles mesmos, mas para todo mundo. Deveríamos ver essas pessoas. Elas têm uma dignidade natural e plena, e que avalie esse modo de vida com o de uma mulher ocidental que ele conheceu. Essa senhora, como Jung aponta, era uma viajante compulsiva, sempre fugindo de um lugar para outro, sempre buscando, mas nunca encontrando verdadeiramente o que estava procurando. Fiquei surpreso quando olhei nos seus olhos de um animal perseguido, encurralado, sempre procurando com a esperança de encontrar algo. Ela está possuída. E por que ela está possuída? Porque não está vivendo uma vida que tenha sentido. A dela é uma vida grotescamente banal, sem propósito algum. Se ela morrer hoje, nada aconteceu, nada desapareceu, porque ela era nada. Essa busca compulsiva infecta muitas pessoas no mundo ocidental. Alguns correm de um destino para outro, outros perseguem parceiros românticos, outros são buscadores compulsivos de dinheiro, prestígio, reconhecimento. Mas seja qual for a forma externa que isso tome, a motivação subjacente é a mesma. O buscador está tentando fugir da banalidade de sua existência. Eles buscam preencher o vazio da vacuidade que vem de viver uma vida sem sentido. No entanto, como explicar? Jung, esse vazio não pode ser preenchido com coisas, nem mesmo com experiências. O que preenche esse vazio é saber que estamos vivendo de uma maneira que faz diferença, ou como ele escreve em relação à mulher que conheci, se ela pudesse dizer: "Sou filha da lua todas as noites. Devo ajudar a lua, a minha mãe, a se elevar acima do horizonte." Sua existência seria completamente diferente. Então ela viveria, sua vida teria sentido em toda a sua continuidade, para toda a humanidade. Isso traz paz quando as pessoas sentem que estão vivendo como atores no drama divino. Isso é a única coisa que dá sentido à vida humana. Tudo mais é banal, e pode ser descartado uma carreira à procriação de filhos.
Tudo isso pode ser comparado a uma única coisa que a sua vida tenha sentido. Não está sugerindo que todos adotem a mitologia dos poemas. Em vez disso, seu ponto é que muitas pessoas sofrem porque suas vidas não têm sentido. A tarefa para aqueles que desejam se libertar da ansiedade ou depressão é descobrir esse sentido. Devemos encontrar uma forma de justificar nossa existência, para que, assim como os poemas, possamos acreditar que nossa vida tem sentido. Para alguns, isso pode ser alcançado através da religião, para outros contribuindo de forma significativa para promover valores como justiça, liberdade ou comunidade, enquanto outros encontrarão através do ato criativo. No entanto, cabe a nós, e apenas a nós, descobrir como podemos desempenhar um papel significativo no drama divino da vida. Para os poucos que alcançam essa tarefa, uma vida plena definirá seu futuro. Para os muitos que não conseguem, anos ou décadas de sofrimento sem sentido e busca compulsiva serão seu destino, como Jung escreveu. Só me preocupo com o cumprimento daquilo que está em cada indivíduo. Esse é todo o problema. Esse é o problema do verdadeiro povo. Hoje, faço tudo o que é necessário para que meu pai possa se elevar acima do horizonte. Aqui, deixo mais 2 vídeos cheios de sabedoria estoica, que tenho certeza de que você vai apreciar. Não se esqueça de inscrever no canal e até a próxima.